Olá, boa noite a todos. Boa noite. Que alegria estarmos aqui mais essa semana para as reflexões dos ensinamentos de Jesus. Fechando nossos olhos, deixando nossos problemas do dia a dia para trás e nos conectando com o Mestre Jesus. Gratidão, Jesus, por essa oportunidade de ensinamento, de evolução, que possamos compreender todas as tuas lições e pôr em prática em nosso dia a dia para a nossa evolução. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Vamos continuar hoje com a leitura do Livro dos Espíritos sobre o verdadeiro homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua mais completa pureza. Se interroga sua consciência sobre os atos praticados, perguntará se não violou essa lei, se não cometeu nenhum mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém teve de se queixar dele, enfim, se fez para os outros tudo o que gostaria que os outros lhe fizessem. O homem possuído pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem, sem esperança de recompensa, e sacrifica o seu interesse pela justiça. Ele é bom, humano e benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem exceção de etnia ou de crenças. Se Deus lhe deu o poder e a riqueza, olha essas coisas como um depósito, do qual deve usar para o bem. E disso não se envaidece, porque sabe que Deus os deu também poderá retirá-los. Se a ordem social colocou o homem sob a sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa de sua autoridade para lhe erguer a moral e não para esmagar com seu orgulho. É indulgente com as fraquezas dos outros, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência e se recorda das palavras do Cristo, que aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Não é vingativo, a exemplo de Deus, de Jesus. Não perdoa as ofensas para não se lembrar senão dos benefícios, porque sabe que lhe será perdoado assim como tiver perdoado. Respeita, enfim, nos seus semelhantes, todos os direitos decorrentes da lei natural, como desejaria que respeitasse os seus. Maravilhosa essa explicação dos espíritos benfeitores sobre o verdadeiro homem de bem. Então, o verdadeiro homem de bem, em resumo, ele não faz ao outro o que ele não gostaria que fosse feito com ele. Então, se ele é uma pessoa que tem subordinados, ele olha para esses subordinados sem orgulho, mas olha com igualdade. Não discrimina etnia, ou seja, não discrimina raça, não discrimina sexo, não discrimina crenças, qual é a religião de um ou de outro. O homem de bem, ele não julga, ele segue os preceitos, né? Ele ama a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. Ele busca o perdão, busca perdoar o tempo todo, porque ele deseja o perdão para si. Então ele não tem como pedir a Deus perdão dos seus erros se ele não perdoa os seus semelhantes. Ele não faz ao outro o que não gostaria para si. Então, para nós nos tornarmos verdadeiramente pessoas de bem, homem de bem aí no sentido de homem ser humano, né? Porque aí está incluso dentro desse homem tanto homem como mulher, né? Então, quando falo verdadeiro homem de bem,
é o verdadeiro ser humano do bem e de bem. Porque são homens, mulheres, não importa a orientação sexual. Todo e qualquer ser humano que busca fazer o seu melhor o tempo todo, que busca ser caridoso, amoroso, que busca ser justo. Se olha para as pessoas, mesmo aquelas que ele não é da sua família, que ele não tem uma relação estreita, ele busca olhar para as pessoas com amorosidade, de forma justa, de forma caridosa, fraterna. Então, se nós queremos de verdade seguir a Cristo, independente de qual religião a gente possua, ou a gente siga, qual doutrina religiosa, se a gente é espírita, evangélico, espiritualista, budista, não importa. Não precisa nem ser cristão. Mas precisa entender que se a gente quer ter paz aqui encarnado e paz após o nosso desencarne, nós precisamos viver em paz e proporcionar a paz a todos que nos rodeiam. Ter amorosidade em nosso coração. Não ser tão rigoroso quando a gente vai avaliar o erro alheio. Porque nós costumamos ter uma indulgência, ou seja, nós costumamos diminuir o peso dos nossos erros e aumentar, colocar uma lente de aumento no erro alheio, no erro de um familiar, no erro de um amigo, de um colega de trabalho, de qualquer pessoa na sociedade. Então, nós precisamos ter gestos caridosos, amorosos e justos em cada pequeno detalhe da nossa vida. Agora, façam aí um exercício mental. Imagine cada ser humano aqui na Terra buscando a amorosidade, a justiça e a caridade. Imagine o que viraria o nosso planeta. É o que irá virar um dia, quando nós evoluirmos suficientemente. Jesus, quando ele veio aqui na Terra, ele veio para nos ensinar basicamente, além de todas as coisas que ele ensinou, mas ele veio basicamente como uma coluna de sustentação, nos ensinar o amor, a justiça e a caridade. Porque essas três virtudes, elas englobam todas as outras. Elas englobam a solidariedade, a humildade, a fraternidade, ela engloba tudo. Então, todos os mandamentos, desde a época de Moisés, eles se enquadram nesses três mandamentos. Porque são três mandamentos: amar, ser justo e ser caridoso. Se nós conseguirmos, de alguma forma, minimamente, seguir esses preceitos, nós teremos uma vida melhor. Mais saúde física, mental, espiritual. Proporcionaremos a todos que estão ao nosso redor uma vida mais leve. E o planeta não teria tanto conflito. Não haveria tanta guerra. Se cada país olhasse um para o outro com amorosidade, com justiça, com fraternidade, com caridade. Se os países mais ricos auxiliassem os países mais pobres, se nós que temos uma condição financeira melhor, nos preocuparmos sempre com aquele que tem menos. Se nós pudermos de alguma forma proporcionar àquele que está passando por necessidade um mínimo de alento, um prato de comida, uma roupa, um remédio, uma palavra amiga. E aí a gente se estende para a caridade, que ela é tanto moral como material. Então, todo tipo de gesto caridoso, fraterno, amoroso e justo que nós tivermos num restaurante. Então, a gente vai no restaurante ou vai no mercado, a menina do caixa passou um troco errado e a gente sabe que está errado, que deu mais e a menina cobrou menos. O que a gente tem que ser? Justo. Porque na hora de fechar o caixa, essa menina, ela errou na nossa conta
ela irá pagar do bolso dela, do pouco que ela ganha, a diferença da conta que a gente percebeu e deixou passar. Vai cair para ela lá, vai cair nas costas dela esse erro. Se não perder o emprego, às vezes é uma pessoa que está em período de experiência, pode perder o emprego. No restaurante, você vai fechar lá a conta do restaurante, você percebe que você pediu coisa a mais e o garçom veio com a conta, você confere, e aí não cobrou um suco, ou não cobrou um refrigerante, ou não cobrou uma entrada qualquer, você tem que avisar, porque na hora de fechar, será o garçom que irá, ou alguém ali do caixa, alguém que está administrando o restaurante, que irá pagar por esse erro. Então é sobre isso, gente. É sobre amor, justiça e caridade. Isso é o que define se uma pessoa é de bem, é do bem, e se ela vai continuar aqui na Terra os dias dela em paz, ou se ela vai viver um tormento muito grande. E esse tormento ela vai levar para outra existência, porque só muda a dimensão. É o respeito, né, amor? Sim. Respeito pelo próximo. Não vamos pensar de uma forma master, né? Vamos pensar naquele que está do nosso lado aqui. Respeito pelo companheiro, pelos filhos, pelos parentes, respeito pelos companheiros de trabalho, respeito no trânsito, respeito no transporte público, respeito pelo idoso. Só ter respeito. Que eu acho que é o que todo mundo gostaria que tivessem para conosco. Respeito. Eu acho que se a gente pensar um pouquinho nisso, e lembrando de fazer a nossa parte. Ah, mas o outro não faz, mas o meu vizinho é assim, meu colega de trabalho é assado, porque o trânsito é assim, porque o transporte público é sei lá como. Cada qual fazendo a sua parte. Com respeito. Né? Sem julgamentos, sem achar que a gente é mais do que o outro. Não há outro caminho, gente. Não tem outra solução. Não existe uma fórmula adequada de evolução. A nossa evolução depende desses preceitos. A nossa busca no auto-melhoramento, no auto-amor, na virtude de transformação. E isso a gente começa dentro de casa, inclusive até com nossos animais de estimação, a forma como a gente lida com os nossos animais, como a gente cuida, como a gente trata com respeito os animais, as plantas, tudo que é de Deus, tudo que está na natureza merece respeito. E se a gente quer um dia evoluir, porque às vezes a gente fica só preocupado no momento que desencarnar. Ah, para onde eu vou quando eu desencarnar? Não se preocupe com isso. Se preocupe com a forma como você vive aqui. Porque não é só fazer as coisas pensando quando eu morrer, eu não quero ir para um lugar ruim. Porque o importante é entender que se eu não sigo esses preceitos, eu não vivo em paz aqui. Se eu construo coisas materiais, eu perco. Se eu tenho uma família que eu construí, eu perco. Se eu tenho um familiar importante na minha vida, mas eu não sigo esses preceitos, eu vou perder o contato e o convívio com esse meu familiar. Então, é viver em paz, viver em harmonia. Não é só pensando quando eu desencarnar. É viver em paz aqui, para tornar a nossa casa, chamada Planeta Terra, um lugar mais justo, mais amoroso e mais caridoso. Só assim nós veremos menos guerras, menos desigualdades, menos injustiça. Não existe fórmula mágica. A transformação é em cada ser desse planeta. Nos 8 milhões, 7 bilhões, aliás, milhões não, bilhões, nos 7 bilhões ou 8 bilhões de seres humanos no planeta Terra, cada um desses serzinhos precisa se transformar se nós quisermos um planeta mais justo e mais leve. Isso aí. Agora nossas vibrações,
Vamos novamente fechando nossos olhos, sentindo a presença dos benfeitores celestes, auxiliares de Jesus, nos envolvendo em energias de amor, energias salutares, energias de equilíbrio. E junto ao Mestre Jesus, vamos doar nossas melhores energias ao nosso planeta. Vibremos pelos países que estão em conflitos. Vibremos pelos refugiados de guerra, pelos órfãos de guerra. Vibremos pelas famílias que choram a perda do ente querido, que tem problemas de drogas e alcoolismo dentro de seus lares, desrespeito entre casais, entre pais e filhos. Vibremos pelos irmãos que partiram desta vida, que possam ser acolhidos e amparados, encaminhados aos educandários, aos hospitais do astral. Vibremos pelos doentes nos hospitais, pelos irmãos que estão se tratando dentro de seus lares, com síndrome do pânico, com pensamentos suicidas. Vibremos pelos velhinhos nos asilos, pelos irmãos em situação de rua, pelos irmãos privados da liberdade, pelos irmãos indígenas. Vibremos, Jesus, principalmente por nós mesmos, para que possamos transformar nossas más tendências, transformar o nosso egoísmo, o nosso orgulho e nos tornarmos pessoas mais caridosas, mais benevolentes, mais respeitosas para com o outro. Te pedimos, Jesus, pela proteção de nossos lares, proteção de nossa família, de nossos companheiros, de nossos filhos, de nossos parentes e amigos. Que essa energia de amor, de luz, possa contagiar os moradores de nossa comunidade, de nosso bairro, de nosso país, de todo o planeta Terra. Silenciamos, Jesus, para que possamos abrir o coração a Ti e fazer nossos pedidos pessoais. Pedimos aos nossos mentores que fluidifique a água que está à disposição, derramando um bálsamo salutar nessas águas, para nos fortalecer, para curar as nossas enfermidades, para nos dar força, para continuarmos a nossa jornada. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Para esse dia de encerramento, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Gratidão pelo acompanhamento em nossa página, aumentando cada vez mais os seguidores. Aura Vibração Espiritual, tanto no Facebook como no YouTube. Compartilhem, curtam, porque a nossa única finalidade é falar um pouquinho sobre Jesus. Por que, amor? Porque nós amamos vocês. Até semana que vem. Uma ótima semana. Até semana que vem.